Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versos 16 até o 20. E eu tenho certeza que nós encontramos nesta passagem que acabamos de ler algo de grande profundidade, não só espiritual, mas para o nosso conhecimento cristão, algo grandioso quando se trata do nosso chamado, o chamamento para uma missão. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz um convite com um grande propósito, um propósito especial para você, para mim, para todas as pessoas que creem no seu nome, para que se tornem pescadores de almas, verdadeiros discípulos, homens e mulheres que estarão à disposição do reino de Deus para realizar uma grande obra. De fato, quando nós colocamos aqui, colocamos entre aspas, pescadores de almas, nós estamos falando, abrindo aspas, que nós somos chamados para realizar uma missão. E nessa missão nós somos convidados a fazer discípulos, a levar para todas as pessoas a palavra da salvação. Jesus, assim como todos aqueles que entenderam a vocação, o ministério para uma grande obra, para um grande propósito dado por Deus, certamente entende que a nossa vida não pertence a nós mesmos, pertence a Deus. Eu, você e todos nós somos chamados para viver na missão com o propósito da vontade de Deus, a própria maneira como Deus escolheu e estabeleceu para que você e eu fôssemos discípulos e fizéssemos discípulos, assim como o texto diz, pescadores de almas, pescadores de pessoas, pescadores de vidas humanas, como você, como eu, a fim de propagar o reino de Deus e conclamar em todos os lugares, em todos os cantos, que Jesus Cristo é o Senhor da vida. Vejamos que nesse texto, Jesus ele faz algumas exigências. E meditando nesse contexto, nós encontramos principalmente homens que eram tidos por pescadores comuns, que aceitaram esse convite, que entenderam que esse chamamento, esse convite é para realizar uma grande obra. E o primeiro desafio que nós temos, olhando para esse texto, dentro desse contexto, é compreender que o convite de Jesus implica num relacionamento pessoal com Ele. Veja o que diz o versículo 17. Disse-lhe Jesus, vinde após mim. A expressão segue-me é o principal termo para descrever o chamado para o discipulado, para fazer discípulos. E o evangelista Marcos entendeu muito bem e traduziu essa ferramenta para a evangelização, mostrando a principal ideia que os discípulos tinham, a saber, para essa vocação, para a finalidade desse propósito de levar com prioridade esse trabalho como uma grande obra, como uma grande realização, como alguém que se torna um proclamador da palavra de Deus. Seguir a Cristo, preste muita atenção, seguir a Cristo, estar com Cristo, exige de nós uma vida real. Nós não podemos segui-lo sem que antes conheçamos a Jesus Cristo. Portanto, devemos conhecer quem é Jesus, quem de fato é Jesus em nossa vida, para que Ele veio para nós. Se veio para nós para trazer salvação, trazer vida plena, certamente o nosso desafio é levar adiante essa vida plena, conhecer a Jesus, viver realmente a presença de Jesus em nossa vida, é também nos preparar para uma grande missão. E inverter essa ordem é o mesmo que trocar o errado pelo certo. Primeiro você conhece a Jesus, procura saber o que Jesus é, o que Ele representa, a sua importância na sua vida, para que pronto você entenda quem de fato Ele é, o que Ele fez por você. Agora você vá e você mostre quem é Jesus para todas as pessoas. Digo mais, que a palavra que nos traz essa reflexão, ela está conectada a uma palavra chamada intimidade.
Nós precisamos saber que o seio do cristianismo é a intimidade com Deus, é saber que Deus nos resgatou através de Jesus para cumprir uma grande obra. E essa obra tem como propósito maior a salvação para todas as pessoas que vão crer em Jesus Cristo. O segundo grande desafio que nós encontramos dentro desse contexto é o convite de Jesus, que implica o rompimento com o passado. Veja o que diz o versículo 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Fazer parte do projeto de Deus, saiba que exige de nós renúncias. Aqueles homens, deixaram para trás o seu trabalho, a profissão, e muitas vezes vai exigir de nós para que a gente entenda, em algum momento da nossa vida, se queremos fazer a missão do reino de Deus, nós precisamos deixar principalmente a natureza do velho homem, da velha humanidade, para realizar a vontade de Deus, para cumprir o chamamento, para cumprir a missão que Ele nos deu. É romper com o passado. Aqueles pescadores que estavam ali tinham uma profissão e eles romperam com essa profissão, romperam com aquela atividade que ali realizavam diariamente para estar diante do maior desafio das suas vidas, seguir a Jesus, rompendo o passado, deixando para trás tudo aquilo que estavam fazendo para cumprir a vontade de Deus através do chamado de Jesus. Você entende? Eu entendo dessa forma, que nós somos desafiados a abrir mão de tudo aquilo que muitas vezes nos prende, seja em momento, ou seja em qualquer situação, a nossa própria vontade, o nosso desejo, as coisas que nós temos apego, para seguir a Jesus Cristo. E isso faz com que você e eu invista tempo, invista o nosso coração, a nossa vida no reino de Deus, a nossa disposição e principalmente a nossa vontade de dar sempre o nosso melhor. Quero frisar que não há discipulado sem renúncia. Não há como seguir os passos de Jesus se não houver renúncia em nossa vida. Primeiro é preciso desapegar para abraçar os projetos de Deus. E a pergunta que eu faço é essa: há algo na tua vida que você apegou-se de tal forma que te impede de caminhar com Deus, de servir ao reino de Deus, de ser um discípulo de Jesus, de levar adiante a missão? Aqui eu repito, é primeiro necessário você desapegar de algo para abraçar os projetos de Deus e continuar firmes, constante. O terceiro e último desafio que nós encontramos dentro desse texto é compreender que o convite de Jesus implica para uma consagração no dia de hoje, no momento presente. Olha só o que diz o texto: e eu vos farei pescadores de homens. Jesus sabia que estes homens precisavam de um grande investimento espiritual. Antes que qualquer que fosse o envio, antes de Jesus enviar aqueles homens, era necessário que eles compreendessem que, se estivessem dispostos a seguir a Jesus, precisavam ser treinados, precisavam aprender de Jesus, precisavam viver a presença de Jesus. E é assim que Jesus faz em nossa vida. Ele nos faz pescadores de homens. Esse é o grande desafio que você tem, que eu tenho, que todos nós temos. E aqui aparece a necessidade de você negar-se a si mesmo. Enquanto formos preocupados com nós mesmos, com as nossas coisas, com as nossas dores, nosso sofrimento, nossa vontade, nossos desejos, nossas limitações, nossas fragilidades, não vamos conseguir seguir a Jesus. Primeiro nível de qualquer que seja a renúncia para seguir os passos de Jesus é compreender que nós precisamos negar a nós mesmos. Depois, tomar a nossa cruz. É pular para um nível maior. É entender que, por mais que a minha vida pertença a um sentimento de entregar a Deus, mais do que isso é colocar a minha vida na dimensão da vontade de Deus. E isso envolve, isso exige também de mim a necessidade que eu morra para o mundo e viva, ressuscite para a glória de Deus, para fazer as coisas do reino de Deus e ali viver todos os dias para proclamar o que Deus tem feito, o que Deus fará e como Deus certamente conduzirá a minha vida, os meus passos todos os dias. Seguir a Jesus é estar pronto para obedecer à vontade dele. É ir aonde
fazer com que essa vontade de Deus seja feita na tua vontade. E aqui eu repito, seguir a Jesus é estar pronto para obedecer a sua vontade, é ir aonde Ele for e fazer o que Ele quer das nossas vidas, é ir para onde Jesus vai e também fazer aquilo que Jesus faria, fazer aquilo que Jesus faz, continuará sempre fazendo em favor da minha vida e em favor da vida de todas as pessoas que vão crer no seu nome. Digo mais a você, servir ao reino de Deus, se colocar nessa dimensão, é se colocar como aquele que entende esse chamado e cumprir a vontade de Deus todos os dias. Portanto, os meus amados irmãos e irmãs em Cristo, nós temos uma missão. E o chamado para essa missão exige de nós renúncia, exige de nós obedecer à vontade de Deus, exige de nós fazer discípulos em todos os lugares, contemplando a todos aqueles que ouvirão a palavra de Deus com a boa notícia, com a boa nova, com a palavra que liberta, que transforma e que faz nova todas as coisas. Desejo que você, na tua caminhada cristã, tão somente siga os passos de Jesus e que você entenda que esta é a hora de seguir os seus passos, de fazer a sua vontade, de proclamar salvação, de ir adiante, levando sempre as boas novas. Não procure justificativas. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. O reino de Deus está assim como para nós, para todas as pessoas que vão crer no nome de Jesus. Que você seja um portador dessa palavra, que você seja um atalaia do reino de Deus. E aonde houver um coração sem Cristo, veja, perceba, entenda que ali é o teu campo missionário. E você que tem Jesus em teu coração, você é um missionário. Portanto, leve a palavra do Senhor. Faça como aqueles pescadores. Deixem tudo para seguir os passos do Mestre. Avante, iremos pela coroa real do Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém.